A ideia de marginalidade legal acontece a partir dos anos 60, 70. Um homem não podia ser um marginal. Ele tinha que pintar de chapéu, gravata, fotografar e a marginalidade, por exemplo, do Hélio Oiticica nos anos 70, seja herói, seja marginal, é genial, porque tem a ver com ali, entendeu? Então, é o contexto. E essa marginalidade estava dentro do Fotocine Clube, que ele fez isso só para pôr esse título. Depois, ele muda o título, porque, como você fala, ele conheceu outras coisas e também já não precisava se colocar dessa forma. A exposição de 51 no MASP, que é uma instalação artística. Aí eu ia falar rapidamente da obra dele, mas vocês todos conhecem a vida, os amigos, a sociedade, fazer móveis como se fosse obra de arte, fazer quadros como se fossem móveis, toda essa coisa, até o final, quando ele começa a terminar a série de fórmicas, que são fórmicas quase brancas e quase pretas, e é a passagem para ele fazer as sobras, volta para a fotografia fazendo as sobras. Aliás, aqui presente, fiquei muito contente. Ana Moraes, que trabalhou com o Geraldo fazendo as sobras, está aqui presente. E essas sobras, ele dizia que não ia voltar mais para a fotografia, quando ele acabou, nos anos 50, as fotoformas. Mas o texto, o final daquele texto que eu mostrei para vocês, ele só vai conseguir fazer com as sobras. Então, é um texto meio premonitório, uma coisa quase que ele próprio não sabia o que ele escreveu, e eu entendi quando eu vi as sobras. Fotos de família, fotos que muitas vezes nem são dele, um monte de negativo que tinha em caixas dentro de casa, ele tinha tempo e começou a recortar esses negativos e colar em placas de vidro, de novo, né? E pegou coisas que seriam pessoais da família, que não teria menor interesse para vocês, e tirou, recortou, cortou as partes pessoais e deixou essa imagem universal, uma imagem social, né? Então, cada um vai enxergar alguma coisa que de si próprio. Então, ele descaracteriza totalmente uma foto de esqui, ali sou eu de esqui, com a primeira flor que eu recebi de um mocinho que estava lá na Argentina. E eu achei tão linda a flor que eu falei: pai, o que eu faço? Ela vai morrer. E era uma orquídea. Aí ele falou: não, ela não vai morrer, a gente tira uma foto e ela não morre. Então, aí a gente pôs no gelo e virou duas sobras tão bonitas. É isso. Eu acho que... Bom, meu pai nasceu em 1899 e morreu em 1966. Ele viveu 66 anos. E ele era um industrial têxtil que tinha muita preocupação com o acabamento dos tecidos, com a construção das fábricas. Ele era muito detalhista, gostava muito das coisas bem feitas. Inclusive, uma fábrica que ele fez uma vez de leite em pó, quem desenhou foi o George William, que morreu agora há uma semana. Até ganhou um prêmio na Bienal. Então, ele era uma pessoa que gostava assim, muito do detalhe, muito de observar as coisas. E ele começou a fotografar com 40 anos. Eu acho que, vindo dessa experiência têxtil dele, de ficar vendo os tecidos que ele ia fazer, a textura, ele tinha assim, uma facilidade muito grande para perceber as coisas bonitas que tem que a gente tem o dia inteiro, que a gente vê, mas não enxerga. E ele começou a fotografar pictorialismo, então ele fotografava aquelas natureza morta,
E logo ele começou a mudar. Ele começou, depois da Natureza Morta, ele fez uma série de fotografias de São Paulo e que ganhou o prêmio Anchieta, que é a medalha de ouro do Prestes Maia. Nessas fotografias foi em 1944. E aí ele começou a fotografar em viagem, sempre fotografias de cima, com muita sombra, muita luz. Então ele esperava a hora certa para fotografar. E ele entrou no Cine Foto Clube Bandeirantes em 42 e saiu em 53, porque ele queria fazer coisas diferentes do que se fazia na época no Foto Cine Clube Bandeirantes. Aí ele foi para o modernismo, começou a tirar fotografias de coisas modernas, eram como se fosse a natureza morta, mas com vidro, com objetos, com vidro na frente. E aí ele entrou numa outra fase, que era imaginário exterior. Ele tirava uma fotografia de um lugar fora, assim, do estúdio, fazia um corte pequeno naquela fotografia grande e mandava ampliar aquilo. Então, aquilo lá, quando você olhava, você não sabia direito o que era, e aí, quando prestando atenção, você via que era um vaso, umas cadeiras, umas coisas que ele fotografava. E daí ele foi para o abstrato. Ele ficou tirando fotografias de coisas abstratas, abstrata mesmo, que você não percebe o que é. E ele foi um dos fotógrafos brasileiros, junto com o Roberto Yoshida, que fez tabletops. Eles faziam os bonecos, faziam umas composições com os bonecos e tiravam fotografia daquilo. Então ele tem assim o frevo, então ele punha areia, aí no fundo ele desenhava um cenário com umas pirâmides, pegava uns cavalinhos de chumbo meus, punha lá os cavalinhos de chumbo, tirava fotografia, então chamava Lawrence da Arábia. Então ele fotografou durante 18 anos. Ele não tem muitas fotografias, mas ele foi assim, ele teve uma carreira assim bem múltipla, assim, e teve uma época inclusive que ele fez umas naturezas mortas. Depois de um tempo ele voltou a fazer aquele cenário, só que com vidro na frente, que parecia espatulado, parecia uma pintura espatulada. Então ele fez bastante experiência, mas ele trabalhava com as indústrias, então ele só tirava fotografia segunda-feira e fim de semana. Então, fim de semana, a gente ia na cidade, ele ia ver as lojas que estavam expondo os tecidos dele, para ver como é que estavam expostos os tecidos, e passava sempre na Cosmos Foto, que na Cosmos Foto tinha uma fotografia dele sempre na vitrine. Então, ele ia ver como é que estava exposta, se estava a luz boa, se não estava, porque ele era bem detalhista. Eu não sabia que era para trazer as fotografias, falei até com o Rubens ontem, e eu gostaria de mostrar, porque quando as pessoas veem as fotografias dele, uma natureza morta, por exemplo, e vê uma abstrata, nunca pode imaginar que foi a mesma pessoa que tirou, porque é completamente diferente e num espaço de tempo de 18 anos. Ele parou de fotografar em 58, minha mãe ficou doente, minha mãe faleceu em 61, aí nós mudamos de casa, e na casa nova o estúdio dele era muito pequeno, então não tinha distância para ele montar aí. Então, agora, uma coisa importante é o seguinte, essa caixa com os negativos e as fotografias dele, todas que ele ampliou na época, ficaram guardadas um período com a minha irmã, depois ficou comigo. Aí, em 1988, eu fiz um livro. Em 1990, teve uma exposição dele só no MIS, Museu de Imagem do Som. Depois ficou parado de novo. E aí, em 2006, o Emanuel Araújo falou para mim que tinha um museu em Miami que tinha interesse em comprar alguma fotografia dele. Aí eu comecei a aprender o mundo de fotografia, porque eu trabalho no mercado financeiro, então eu não tinha ideia do que era. Então, quem me ajudou muito foi o professor Rubens, a Simoneta Persichetti
uma amiga minha que mora em Nova York, chama Nessia Lonzini. Fui lá, ela me explicou, porque ela foi minha colega na escola, então ela explicou tudo que devia fazer, como é que funcionava a cópia de fotografia. Fotografia você faz cópias, né? E como é que funcionava a cópia, a quantidade de fotografia que você pode fazer. E eu comecei aí nas exposições fora do Brasil, na IPED, Nova York, e na Paris Photo, em Paris, desde 2006, para situar a obra do meu pai nesse universo. E aí, a galeria que representa ele é o Eric Frank, que representa o Geraldo de Barros, e o Farkas. Ele é um galerista que a irmã dele é viúva do Cartier-Bresson. Então, ele é um cara que entende bastante fotografia, é de Londres. Então, ele que está representando. E depois teve uma exposição na Pinacoteca em 2011, e 2010. Teve uma exposição no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. E, em 2012, teve uma exposição na Luciana Brito Galeria, que é quem está representando ele aqui no Brasil. Então, é isso. Quer dizer, ele em pouco tempo, ele fez assim, vários tipos de fotografia, né? Okay. Acho que é só isso. Eu só queria que você falasse do grupo que ele montou, logo depois que ele saiu do Fotoclube, ele montou um grupo, né? Quando ele saiu do Fotoclube, ele montou um grupo chamava Grupo dos Seis. Esse Grupo dos Seis se reuniu na minha casa. Segunda-feira, eles iam lá para o estúdio, ficavam lá a noite toda e ficavam vendo. Então, eles ficavam assim, eles recebiam os catálogos das exposições que iam ter no mundo. E aí, meu pai, na hora do almoço, nós somos 7 irmãos, então ele vinha na sala, perguntava qual que a gente achava que ele devia mandar. E aí a gente escolhia, tal, ele mandava. Aí, depois de 6 meses, voltava um envelope, às vezes vinha dentro a fotografia dele na capa do catálogo, aí vinha prêmio, vinha medalha dentro do... Então, ele adorava isso daí, era uma coisa que ele achava... Agora, ele falou que se ele começasse a fazer, ampliar ele mesmo no laboratório, ele ia parar de trabalhar. Então, quem fazia o Lorca que sabe o nome do... É Otto... Eu não lembro o nome dele, era o Cosmos Foto, e ele fazia as ampliações. Então, ele chegava em casa, meu pai falava, esse lado aqui eu quero mais escuro, esse aqui eu quero mais claro. Ele ficava... O corte está errado, diminui. Ele gostava muito também de tirar uma fotografia assim e fazer o corte assim. Então, quando punha a fotografia de pé, ela ficava torta, né? Então, ele ousou bastante. Ele ousou bastante. Então, é isso. Obrigado. A primeira coisa que eu queria falar, também é um prazer estar aqui, uma honra, né? Nessa mesa bacana. A gente está aqui por causa deles, né? E é um privilégio. Outros poderiam estar aqui. Eu também queria registrar uma coisa importante. Nesse processo de descoberta da fotografia moderna brasileira fora do Brasil, sem dúvida, o Geraldo foi a grande locomotiva. O trabalho dos fotógrafos brasileiros foi descoberto para o mundo desse período por causa do trabalho de Geraldo e muito por causa do trabalho da Fabiana e do marido, que abriram esse caminho. O Geraldo transitou das artes plásticas para a fotografia. As artes plásticas brasileiras, concreta, moderna, tiveram já um bom destaque e valor, e o Geraldo puxou esse reconhecimento e essa atenção para o trabalho também do Gaspar, que, aliás, o Gaspar fez um trabalho impressionante de conceituação e valorização, impressionante, e os dois foram muito generosos com a gente, abriram todas as portas lá fora para o Thomas.